por que que os fiagros estão caindo? Ainda vale a pena investir em fiagro? Bom, para quem não sabe, pessoal, o fiagro ele se comporta muito parecido com um fundo de papel. O fundo de papel ele realiza a compra de dívidas ali do setor imobiliário, geralmente indexado no CRI, que é os certificados de recebíveis imobiliários, e os fiagros fazem a mesma coisa, só que com os CRAs, que é os certificados recebíveis de agronegócios. E ultimamente os fiagros eles vêm sofrendo bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui na minha carteira, que eu tenho um fiagro, e com isso a gente consegue ver, ó, que daqui, né, na rentabilidade de todos os meus 24 ativos, tá, que eu tenho 24 ativos, 12 fundos e 12 ações, aqui tem a menor rentabilidade, ou seja, que está com a rentabilidade mais sofrível aqui é o RZAG11, que é o fundo é o fiagro da Risa, né, 9,57% de queda da minha rentabilidade, e isso ele é um reflexo de algumas coisas. Primeiro vamos dar uma observada nos outros fundos nos outros fiagros, como o Rura. O Rura já caiu esse ano 9,04%. KNCA já teve uma queda aí até então de 3,63%, é o que vem sofrendo menos até então. Aí temos aqui o VGIA, que também está com uma queda desde o início do ano, tá? De 9,73%. E finalmente o RZAG, que é o que está na minha carteira, tem uma queda ali de 6,29% até então. Eu acredito que esses fundos vão continuar caindo, primeiramente por qual motivo? Selic. A Selic está em queda, né? Então a maioria desses fundos, ou praticamente todos, eles são indexados ao IPCA ou ao CDI. No caso se eu não engano, o RZAG ele é indexado ao CDI, e o CDI nada mais do que acompanha a taxa Selic. Se a taxa Selic está 11,25%, como está agora nesse momento, o CDI está um pouco menos. E com isso o reflexo no pagamento dos dividendos vai caindo também. Como todo investidor já consegue observar isso de forma fácil, eles começam a liquidar as suas posições nos fundos tanto de papel quanto nos fiagros, e forçando o preço para baixo. E aí é o que acontece, tá? Todos os fundos vão caindo. Então hoje a taxa Selic está em 11,25%. Ano passado era 13,75%. A previsão é de que essa taxa ela continue a cair. Ela continue a esse ciclo aí de queda, né? Com a próxima reunião do Copom, eu acredito que isso vai para 10,75%. Se baixar meio ponto percentual, como eles vêm baixando nesse ritmo. E com isso, né, os títulos públicos vêm rendendo cada vez menos. E aqueles produtos indexados à taxa Selic, ao CDI, ao IPCA, também vai render menos, porque é o reflexo, né? Agora tem uma outra questão que talvez você não saiba, porque essa da taxa Selic todo mundo está sabendo. Então fundos de papel e fiagro vão sofrer, naturalmente. Mas tem uma outra situação também que talvez você não saiba, e é aí que você tem que abrir o olho, tá? Existe um risco de calote e queda dos dividendos em fiagros, está alta, alerta corretora. Por quê, né? Por qual motivo isso está acontecendo? Primeiro vamos dar uma olhada aqui na notícia que diz o seguinte: a Guide está pessimista com os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, os fiagros, neste ano, e alerta investidores a serem cautelosos com esta classe de ativos. Ao menos por hora, a corretora explica que o cenário para 2024 implica em riscos maiores de calotes no CRA, aos quais carteiras desses fundos são muito expostas. Aí, olha, tem um detalhe que está aqui embaixo que eu quero mostrar para vocês. O maior risco para o setor é a safra ruim lá de 2023 e seguindo para 2024, que isso vai gerar dificuldade nos pagamentos de CRAs, ou seja, pino, né? Algumas vezes algum outro CRA vai deixar de pagar, e isso obviamente vai refletir nos fundos, nos fiagros, como refletiu lá atrás com o DEVA 11, HCTR 11, o próprio VSLH. Para quem acompanha o canal, eu critiquei muito, porque justamente pela falha no pagamento das dívidas. E aí provavelmente vai acontecer o quê? A queda dos dividendos distribuídos por esses fundos imobiliários. Além do problema não, né? Não é exatamente um problema, é previsto. Além da queda da taxa Selic, ainda tem essa questão. Esse aqui realmente é o verdadeiro problema. Uma safra ruim. Então, atualmente, alguns fundos já possuem operações em renegociação, ou seja, já está tentando ali melhorar o lado do devedor, porque provavelmente já não vai pagar. O mercado espera um ano de preços pressionados nas commodities agrícolas, especialmente os grãos, na safra 2023-2024,
que se encerra entre julho e setembro deste ano, dependendo do produto, obviamente. O preço de produtos como soja e milho está perto das mínimas recentes. Alguns fundos já sinalizaram falta de pagamento em algumas operações e, em nossa visão, há chance de mais problemas no futuro. Então, pode esperar que Fiagros vai continuar caindo ali nesse ritmo que já está. Agora, observe também, tá? Você aí que investe em Fiagro, você tem que estar por dentro do quê? Você tem que estar por dentro do seu relatório, do relatório gerencial, que é ali onde você consegue ver o que o fundo tem em carteira, o que eles estão fazendo. E então, avaliando o RZAG, que é o que está na minha carteira, vamos ver o que diz o relatório, tá? Ele é o RZAG 11, ele teve apenas 2 emissões até então, tem uma taxa de administração de 1,15% e 10% acima do CDI, que é a taxa de performance. Eu não acho isso muito bom, mas tudo bem. Segue o jogo. Vamos olhar aqui como é que anda a carteira desse fundo, RZAG. O que importa mesmo é isso aqui, tá, pessoal? O que acontece? O que tem na carteira do fundo RZAG? E você pode estar observando isso na sua também. Isso é até um alerta. Aí o que eu percebo aqui? 20% do patrimônio líquido do RZAG está para o KPS agropecuário. Ou seja, é uma concentração do PL muito grande no único CRA. Para quem não sabe, o PL é o patrimônio líquido do fundo. Então, no caso, é o dinheiro, já que esse fundo é um fundo Fiagro, ele trabalha emprestando dinheiro. Então, o patrimônio dele é o dinheiro, não é um imóvel, como é nos tijolos, tá? Nos fundos de tijolo, patrimônio é o imóvel. Aqui é o dinheiro. E o dinheiro é muito mais fácil de perder do que um imóvel, obviamente. Então, existe um risco maior. E agora, observando aqui o RZAG, o risco ainda passa a ser maior ainda. Porque o percentual do PL, a concentração para um único CRA está muito alta. Além desse KPS agropecuária compor aí 20% do PL deste fundo, tem aqui o Atafona com 17,3%. Então, só aí já são 37,8% de concentração em 2 CRAs. Eu já vi este filme acontecer lá no passado com o VSLH, essa concentração muito grande. Eu não sei como é que está a saúde desses devedores, né? Isso me preocupa um pouco, porque aqui ele não fala. Lá, pelo menos no VSLH, ele já dava o alerta de que eles estavam com tendência a falhar nos pagamentos. Aqui é pior ainda, que eles não falam nada. Mas existe um percentual muito concentrado aqui nesses 2 CRAs. E é isso que você tem que olhar no seu fundo de papel e no seu Fiagro. Se o percentual do patrimônio líquido está muito concentrado. Eu já nem indico, nunca indiquei nada, obviamente, mas eu espero que você tome cuidado em entrar em um fundo de papel e um Fiagro, principalmente o Fiagro, que é um produto muito novo, e apesar de estar distribuindo ótimos dividendos, a gente já viu que no passado, né, ótimos dividendos não significa qualidade no fundo. Então tem que ficar o alerta. Agora eu fiquei até com medo do RZAG. Eu tenho que daqui a pouco pesquisar sobre esses 2 CRAs aqui para ver se essas empresas estão boas de saúde, não sei. Pelo menos a taxa em relação ao indexador não chega a ser nada estratosféricos como era no VSLH, tá? Ou seja, o que isso significa? Não é nada assim tão abusivo, tão arriscado em que o devedor depois possa ter problema de pagar. Por exemplo, IPCA mais 13, 15%. É absurdo isso daí. A empresa olha isso daí e acaba às vezes não conseguindo pagar. É isso. E é o que aconteceu, né? Aconteceu com vários fundos de papel aí. Aí aqui embaixo ele tem aqui o anexo 2 dizendo, né? O que é o que, cada grupo, cada empresa, o que eles são, qual é a descrição deles aqui. Mas eu não vou me aprofundar nisso. Fica o alerta, o que você tem que olhar no seu relatório gerencial, tanto para fundo de papel, tanto para Fiagro, se há concentração do patrimônio líquido em 1 ou 2 ou 3 CRAs, tá? Para quem está perguntando como é que consegue ter acesso aos relatórios gerenciais, eu posso dar um exemplo aqui. Eu sempre busco o meu pelo Clube FI, tá? Você faz o seu cadastrozinho aqui. Ele tem a parte de assinatura, você pagar para ter mais recursos, mas a parte livre, a parte free, não precisa. Então você coloca aqui o ticker do seu fundo. Vou colocar como exemplo aqui o BTLG11. E nessa página, na página inicial mesmo, você pode ir arrastando até a parte final da página, que depois dos comentários, tá? Aí você já tem acesso aqui aos comunicados, aos relatórios. Aqui temos, informe mensal estruturado, rendimentos e amortizações,
Relatório gerencial, isso aqui que importa é para fazer aquela análise mais precisa ali do seu fundo imobiliário. É aqui que tem a identidade e qual é a estratégia do fundo que você está pensando em investir ou já investiu. Sempre fique alerta ao relatório gerencial, eu acho que é o documento mais importante que existe. Alguns têm os relatórios gerenciais muito bons, outros têm os relatórios mais meia boca ali, e o pior, tem alguns fundos que nem relatório gerencial nem tem. Esses aí eu indico, nem entra, é porque falta transparência, né? Você está colocando seu dinheiro em um fundo de investimento de imobiliário e não sabe o que eles estão fazendo. Sempre fique em alerta aí ao seu relatório gerencial. Só para finalizar, Fiagro não vai acabar, é um ótimo produto, mas ele tem essas situações que ele é cíclico, né? Tem momentos da safra que é ruim e isso vai refletir nos seus dividendos. Por isso, invista em Fiagro com cautela. Com cautela, porque é um produto novo e é um produto que está suscetível a esse tipo de problema, que é o ciclo do mercado de agronegócios, tá? Os riscos são mais elevados em relação ao agronegócio por esses motivos, né? Mas não é que seja ruim, mas tem que ter cautela, tá? Para finalizar, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você esteja evoluindo e aprendendo com o nosso canal, assim como nós também estamos evoluindo e aprendendo para transpor esse conhecimento a vocês, tá? Não pense que a gente aqui é perfeito, que alguma vez, algum momento a gente pode errar, falar alguma baboseira, mas daqui a pouco a gente corrige, vamos aprendendo junto, evoluindo junto. O intuito aqui é eu passar a experiência dos meus investimentos a vocês. E aí isso faz com que eu pesquise e aprenda. E eu vou passando esse conhecimento para que todo mundo possa melhorar na qualidade da avaliação de seus investimentos, tá? Não esqueça, curta aí o vídeo e compartilha. Aí, o principal, inscreva-se. Tem muita gente assistindo os vídeos e acaba não se inscrevendo. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.